Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Rodrigo Augusto, psicólogo e professor, e hoje eu quero trazer aqui um relato pessoal de algo que eu compartilhei nas minhas redes sociais e muita gente perguntou, queria saber um pouco mais, então decidi fazer um vídeo explanando um pouco mais esse assunto, que é a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, o sonho de muita gente, o desejo de muitas pessoas e também já foi o meu desejo. E durante muito tempo eu fui postergando isso, fui me auto-sabotando e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Esse vídeo é para você que está querendo tirar sua habilitação, você que tem esse sonho, de repente você tentou várias vezes, não conseguiu e está desacreditado e esse vídeo apareceu para você, fique aqui até o fim que eu tenho certeza que essas reflexões vão te ajudar a pensar um pouquinho diferente sobre esse assunto. Em 2014 foi quando eu iniciei o processo de tirar minha habilitação de carro. E na época eu lembro que foi muito difícil porque eu estudava, estava estudando psicologia, trabalhava, fazia estágio, a minha vida sempre foi muito corrida, mas naquela época era um pouco mais. E eu estava ali no corre tentando, tirar essa habilitação, fazer ali o curso teórico, que eu achei uma chatice tremenda. Aquele livrinho da autoescola me dava gatilhos horríveis, de olhar para aquilo e falar, gente, ai, que coisa difícil, que coisa chata. A parte de legislação também, que é uma parte muito densa, a parte de mecânica, que eu achava um caos. Enfim, gente, toda essa parte teórica eu sempre achei muito chato, estou sendo sincero aqui com vocês. E o que aconteceu? Eu fiz todo o curso teórico, passei na prova teórica também. Depois fui para fazer as aulas de rua, passado ali as aulas obrigatórias, marquei então o exame de rua, de direção, o exame de direção que é chamado. E eu lembro que quando eu fui fazer esse exame, a tensão era muito grande, e acredito que seja assim ainda hoje, mesmo com todas as mudanças que tiveram na legislação, na forma de avaliar, a tensão que existe na hora de fazer o exame é muito grande, porque você tem que fazer tudo muito certo. Qualquer erro, qualquer vacilo seu é ponto que é tirado. E a pessoa que está ali te acompanhando, que é o instrutor, examinador na verdade, nem sempre eles vão ser muito simpáticos ou vão ser muito acolhedores. Geralmente eles agem de uma forma muito seca, assim, de uma forma muito fechada, justamente para não passar para você aquela coisa assim de nossa, eu sou seu amigo, estou aqui para te ajudar. Muitos estão ali para ferrar com a gente, mas a maioria está ali para avaliar de uma forma muito séria, muito correta. E o que acontece? Fui para esse exame e estava aquela plateia de pessoas ali assistindo, que sempre fica, dos familiares, dos outros alunos que estavam ali tentando, e eu fiquei muito nervoso naquele dia. E o carro, ele morreu bem ali na hora de sair, então não consegui nem fazer o percurso. Foi uma coisa muito ruim ali que na hora, foi entrar e sair do carro, sem conversa, quando acontece isso. E eu me senti muito frustrado, e é normal que a gente se sinta frustrado quando uma coisa não acontece conforme a gente tinha planejado. Fiz mais algumas aulas, comprei mais aulas e depois de um tempinho marquei novamente o exame, e eu tinha treinado muito no carro do meu pai, que era a direção um pouco diferente, Você vai perceber que alguns carros têm... Posso estar falando besteira, tá, gente? Mas no carro do meu pai, a ré era no final de todas as marchas, A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e depois a ré. No carro da autoescola, a ré era bem do lado da primeira. Então isso já me complicou um pouco a cabeça, Aquela coisa, opa... Treinei muito no carro do meu pai, foi muito bem o percurso feito ali no carro dele. E quando chegou no dia da autoescola, do exame ali de rua, eu fui botar a primeira no carro e o carro começou a andar para trás. O primeiro pensamento que veio, eu falei, meu Deus, esse carro foi sabotado, não é possível, alguém deve ter feito alguma coisa, Aquele pensamento que vem sempre de vitimismo. E o que aconteceu? O carro foi para trás, ele não engatou a primeira, e eu acabei batendo no cone, derrubei ele, foi um caos. E depois disso eu fiquei muito chateado, e pensei comigo, não quero nunca mais fazer isso aqui.
Não quero mais pegar no volante, não quero mais pegar um carro, não quero mais tentar autoescola. E passado o tempo, né, sempre dependendo às vezes de carona do meu pai, né, ou de repente de Uber, táxi, ônibus, qualquer meio de transporte. E eu criei um bloqueio a respeito disso na minha vida. E o tempo foi passando, gente, o tempo passa e ele é implacável. 10 anos depois, em 2024, né, eu estava para fazer uma mudança de cidade, né, e decidi que eu iria para minha cidade que eu tô agora, que é São José do Rio Pardo, e viria habilitado para cá. E foi um processo bem assim de recomeço, sabe aquela coisa assim que é dolorido, porque você sabe que ali tem uma ferida, você sabe que é difícil, você sabe que você já passou por situações ali muito constrangedoras, muito ruins. E eu fui percebendo, olha só, que eu me auto-sabotava. Me auto-sabotava com o medo de que acontecesse alguma coisa muito ruim ali no trânsito. Nunca aconteceu nada de ruim enquanto eu estava de passageiro com o meu pai ou minha mãe dirigindo. Eles dirigem super bem, né? Tenho eles como referência. E nunca aconteceu nenhuma situação traumática comigo necessariamente. Porém, eu alimentava um medo constante, uma insegurança constante. Aquele medo, ele te faz pensar que algo de pior vai acontecer com você. Isso é terrível. Esse tipo de situação, se você não lida com esses sentimentos, com esses pensamentos, você vai alimentando um sistema de crenças limitantes que vão te barrando, que vão te impedindo de avançar. Isso é bem complicado. E voltando aqui para o meu processo, em 2024 eu refiz, né? Eu tive que fazer uma cirurgia de pedra na vesícula, né? Tive que tirar a vesícula e tive que ficar de molho em casa, né? Afastado do trabalho durante uns 20 dias, ali, quase 30, acho que foi 30 dias mais ou menos. E o que aconteceu? Nesse período foi que eu entrei em contato com a autoescola, e isso foi um período pós-pandemia. Então, já tinha sido validado aquele sistema online de fazer as aulas, né? Porque eu tive que refazer todos os exames. Tudo que eu tinha feito lá atrás já não era mais válido, porque tem um prazo de validade, né? Então, eu fiz todas as aulas online com dor terrível, né? Que eu estava sentindo ali de molho em casa, e botava o celular na cara, fazia validação facial, e isso já ia contando ali como aquela... substituía, né? Aquela coisa da validação pela impressão. E deu tudo certo, gente. Consegui fazer as aulas teóricas, consegui fazer novamente a prova, passei. E chegou a hora de treinar na rua, né? E eu tava com aquele receio, mas eu tive que enfrentar. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que enfrentar. Não importa se foi uma coisa dolorosa, se foi uma coisa difícil. Tem situações que a gente vence por meio do enfrentamento, tá? E foi isso que eu fiz. Eu falei, não, é agora, o meu desejo é tirar a habilitação, né? Eu preciso ter essa autonomia, essa independência, e eu vou tentar, né? Fiz ali todo o processo. Os instrutores da autoescola que eu fiz lá em Poços de Caldas foram maravilhosos. Minha gratidão a todo o pessoal que foi muito atencioso comigo, e deu muito certo. Consegui fazer, né? E eu lembro que no dia do exame, eu pedi para minha mãe, falei, olha mãe, me acompanha, mas não saia do carro, fica longe, não quero que a senhora fique na plateia. Porque se eu visse ela na plateia ali assistindo, eu ia ficar um pouco inseguro. Não sei porquê, mas preferi que ela ficasse longe. E foi o que ela fez, ela respeitou, ficou lá do outro lado, né, num lugar que não dava para me ver, e fez o percurso todo direitinho, do jeito que tinha que ser, né, e eu estava muito seguro de mim mesmo. E eu fui percebendo que essa autossegurança, ela é conquistada. As experiências na nossa vida, elas muitas vezes vão proporcionar na gente bloqueios, vão proporcionar na gente medos. Esse medo, ele é natural. O medo, ele é uma forma de autoproteção, é uma defesa que a gente tem, para a gente não se arriscar tanto. Mas tem situações em que o medo, ele acaba sendo excessivo e acaba paralisando a gente de realizar, de conquistar coisas. E a gente precisa enfrentar, não tem outra alternativa a não ser enfrentar o medo. E foi o que aconteceu, gente. Eu consegui tirar então a minha habilitação em 2024, 10 anos depois do meu primeiro processo, tá? Nesse meio tempo,
Eu recomecei algumas vezes, tá? Essa parte eu censurei, mas agora eu vou contar para vocês. Eu recomecei algumas vezes, mas eu não tinha força o suficiente para dar continuidade. Pagava tudo, gente, eu perdi muito dinheiro com autoescola, que terror que foi na minha vida. Mas foi uma coisa que eu precisei lidar com isso, eu precisei vencer, tá? Não vou culpabilizar ninguém, não vou falar que é culpa disso, daquilo, de instrutor, não. Eu me responsabilizei pelas minhas escolhas, mesmo que essas escolhas fossem horrorosas e podres, mas foram escolhas minhas. Naquele tempo, naquele momento, de repente eu não estava preparado, né? Eu não estava totalmente tendo a maturidade que eu tenho hoje, né? Isso foi em 2014, depois em 2024 eu tirei, né, a habilitação, consegui me habilitar. Passado um ano veio a definitiva, né, a CNH definitiva, maravilhosa. E estamos hoje em que? 2026, né? Então já tem aí um tempinho que eu tirei minha habilitação e consigo dirigir hoje muito o meu carro, abençoado. Vou para o meu trabalho, faço minhas coisas, né? Vou para Poços, né? Vou para outras cidades também. E o medo, ele não domina mais a minha vida. Isso foi fantástico, gente. E é até interessante eu comentar isso com você, porque muitas vezes a gente tem uma noção, uma percepção errada, né, a respeito do psicólogo, como se o psicólogo fosse uma pessoa que não passasse por questões, não tivesse medos, inseguranças, não passasse por dificuldades de cunho psicológico. E é mentira, gente, porque psicólogo passa por questões sim, psicólogos passam por problemas, por dificuldades, por transtornos mentais, pode acontecer muito, tá? Ninguém está imune 100%. A gente pode ter muito conhecimento, mas tem coisa que vai além do nosso conhecimento, além do nosso querer, do nosso fazer, né? Mas enfim, são coisas da vida, tá? Nada está perdido. Mesmo se a gente tiver ali uma questão, a gente corre atrás, a gente busca tratar, a gente busca melhorar a nossa condição de vida, tá? Então foi isso, gente. Eu queria agradecer se você continuou comigo até aqui, tá? Se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, manda para quem precisa. E olha, não tem outra alternativa, né, de você superar o medo a não ser enfrentando, tá? Mas vai se visualizando num carro abençoado, lindo, maravilhoso. Você vai, mesmo andando de carona, vai dando uma olhadinha, vai percebendo como que é o fluxo do movimento do trânsito, vai mentalizando que você é capaz, porque ninguém nasceu sabendo, tá? A verdade é essa, a gente aprende a desenvolver algumas habilidades necessárias para o trânsito. Ninguém nasceu com elas, a gente desenvolve no decorrer do caminho. E é tentando que a gente vai conseguindo romper com essas barreiras, fazendo com que isso tudo se torne uma fichinha muito pequenininha, tá? Diante da imensidão que você é e da potência que você tem na sua vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, comente aqui, faça sua pergunta e será um prazer te ajudar também caso você precise, tá? Sou psicólogo, faço psicoterapia online e você vai mandar mensagem para Rodrigo, vi teu vídeo, tenho dificuldade de aprender a dirigir, né, de desenvolver, de repente tem medos, né, medos que me atrapalham, me paralisam, e a gente vai trabalhar esses medos na sua terapia. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá bom? Um beijo para vocês, um forte abraço e até a próxima.